conhecer com o pastor Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos ler a palavra, vamos aprender juntos. Nós temos, geralmente, a gente tem alguma surpresa. E muitas pessoas expressam nas suas grandes surpresas. De onde a gente não espera, de onde não se espera que se acha, que se sai, e coisas assim. Nós vamos ler em Lucas capítulo 23, versículos 33 a 47. Um texto um pouquinho prolongado, porque fala da consumação da obra de Jesus Cristo e as reações, né? Fala da consumação, quando Jesus Cristo foi crucificado. E já eram quase 4 anos de atividade, muitos confrontos com os adversários. A maioria dos inimigos de Jesus não eram pessoas simples, eram pessoas de alto nível, ou do alto nível sacerdotal, ou do alto nível do farisaísmo, ou do alto nível do mundo secular. Eram pessoas... Jesus não tinha praticamente adversário a nível médio e baixo. Era só gente da alta, gente grande. E por quê? Porque eles tinham interesse em manter o sistema, em fazer aquilo funcionar, em perpetuar. Eles justificam a perseguição e a condenação de Jesus para salvar a situação deles. Então, vamos aprender. No Lucas capítulo 23, versículo 33, diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Pois é, meus irmãos, de onde a gente não se espera. Os judeus naquela época, era uma nação subjugada, uma nação que tinha um sistema, o sistema permanecia, funcionava. Eles tinham uma espécie de concessão do Estado romano, do Império, para manter, até por uma contemplação, a necessidade da pax. Os romanos, eles controlavam com muito terror, mas eles, de alguma forma, eram maleáveis em relação a costumes daqueles povos conquistados e tal. Então, eles permitiram os fariseus, os sacerdotes, manterem o sistema, manterem aquela organização do templo com alguns interesses e, claro, as funções. Agora, nesta descrição do que aconteceu quando condenaram Jesus, isso foi um julgamento estranho, tudo era estranho, tinha que ser. E o Pilatos, ele teve 3 contatos com o povo, e por causa da religião, a chamada preparação do sábado, os interessados na morte de Jesus não podiam entrar no recinto para não se contaminar. Escuta, veja isso. Para eles não estarem contaminados, cerimonialmente falando, eles não podiam entrar no recinto pagão, um recinto gentil. Então, o Pilatos escutava o que Jesus viesse dizer, tentava organizar a audiência naquele auditório e saía na sacada para dizer a eles, para consultar. Então, foram 3 as saídas do Pilatos e uma tentativa de evitar a crucificação, porque ele sabia que Jesus não era culpado. Bom, agora, neste início da nossa leitura, diz que os príncipes zombavam dele. Quem eram os príncipes? Os príncipes eram doutores da lei, portanto, alto nível entre os judeus. Os sacerdotes, alto nível entre os judeus. E os fariseus, na grande maioria, fariseu com graduação, portanto, alto nível. E estes aqui, sem mencionar o nome, no versículo 35, Lucas diz que o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Eles zombavam e provocavam o condenado. A expressão que eu me referi, de onde não se espera. O centurião era um romano, portanto um gentil, um pagão, com um compromisso militar com o império, tinha que cumprir aquilo, e todos aqueles objetivos, aqueles trâmites
envolvia os deuses romanos, portanto, era um pagão que estava de serviço, deve ter ficado muito perturbado e, quem sabe, o resto da vida. Ele não podia sair dali, não podia deixar, não, deixa que alguém preste atenção, não. Ele era um centurião, ele tinha que dar a atenção ao que estava acontecendo e um relatório, se fosse pedido. E ele observou, certamente, os príncipes, portanto, sacerdotes, fariseus e doutores da lei, zombando de Jesus. E ele viu o desfecho final da hora sexta. Era quase a hora sexta, quando escureceu. Estranho demais. Para eles deve ter havido um grande sobressalto, um grande medo. O sol escureceu em toda a região. O texto diz toda a terra, mas vamos pensar na terra local. O véu do templo se rasgou. Este véu era espesso e não era rasgado. Não tinha como rasgar, ele era cortado de baixo para cima, empreendendo esforço. Eles cortavam aquele véu no dia da expiação. Agora, por ocasião da morte de Jesus, o véu se rasga de alto a baixo, sem esforço de quem quer que seja, sem auxílio de ninguém. E Jesus, clamando com grande voz, rendeu o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Aí vem a utilização do adágio, de onde não se espera. O centurião, um pagão, a serviço do império pagão, estava ali porque estava de serviço. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e expressou: na verdade, este homem era justo. Meus queridos irmãos, o que aconteceu com Jesus Cristo foi exatamente para remir as nossas vidas. O Cordeiro de Deus, inocente, imaculado, sofrendo por você e por mim, sofrendo por nós, sofrendo pela humanidade, inclusive na sua hora final. Jesus ainda intercede: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos ajude, nos ensine a confiar e observar as coisas. Às vezes, de onde não se espera, é que sai. Eu louvo a Deus pela vida de meus irmãos, pela vida da Igreja do Senhor Jesus, e estou aqui recomeçando atividades. Próximo mês, a gente conclui o curso nas nossas aulas presenciais e eu espero ainda, já que a vida da gente sempre tem oportunidade de recomeço, eu espero iniciar mais alguma coisa com o objetivo de ajudar os meus irmãos, os meus iguais. Deus abençoe. Vamos fazer uma intercessão pela igreja. A nossa intercessão hoje é pelas crianças da igreja. As crianças da nossa igreja e da nossa nação. A criança está sendo vítima, um morticínio, um infanticídio
oficial, uma obra infernal. E nós vamos orar pelas crianças, porque ou matam no ventre, ou querem matar depois. Até os pais matam. E é um desastre, além da violência sexual e tudo mais. Vamos interceder pelas crianças do Brasil, as crianças da igreja. Bendito o Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra santa. Obrigado pelos nossos irmãos. Fala conosco, Senhor, nos dá a tua graça, a tua direção. Abençoa toda a tua igreja na cidade, no campo, Pai. Agora te apresentamos as criancinhas do Brasil, as crianças na igreja do Senhor Jesus, as crianças nas escolas públicas do Brasil, as crianças no interior desta nação. Meu Senhor, socorre as crianças, tem misericórdia da família, das famílias, para que haja assistência, atenção às suas crianças, Pai, já que o sistema tem sido tão negligente. Amado Pai, Deus poderoso, nos dá graça para zelar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela criança, meu Senhor, como uma pessoa necessitada de apoio. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.